Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo, minha amiga, você que está estudando de madrugada, noite, manhã, tarde, não importa a hora, importa o seu acesso a essa videoaula. Meu nome é Jorge Augusto, professor de Biologia da família LAC Concursos. Estou aqui para lhe ajudar mais uma vez. Hoje falando diretamente sobre histologia, né? Vamos dar aí uma ênfase gigantesca, né, ao que cai nos principais concursos vinculados aí à biologia, né, mostrando diretamente o que cada banca deve explorar, como são exploradas as principais questões do Brasil inteiro, tá certo? Então vamos varrer o Brasil inteiro nesse assunto, tá bom? Então vamos lá? Vem comigo? Então vamos. Então olha só. A gente começa dando uma breve explanação sobre histologia, falando que a histologia é basicamente, né, a parte da biologia responsável pelo estudo dos tecidos. Lembra? Nós como unidades básicas, né, de organização, nós temos lá a célula, né, e um conjunto de células mais aparentadas, mais agrupados com a mesma origem embriológica, né, acabam formando um tecido, né? São estruturas formadas por um conjunto constituído por células semelhantes, normalmente com a mesma origem embrionária, certo? Então, você deve lembrar que nós temos 4 principais tipos de tecido. Quais são os 4? Muito tranquilo, né? Nós temos o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso, tá? Hoje nós daremos muito mais ênfase aqui ao tecido epitelial e ao conjuntivo. Tecido nervoso, a gente fez uma ênfase muito legal, muito tranquila, falando diretamente de neurônios e das células da glia, ou melhor, da neuroglia, tá? Quando a gente falou de sistema nervoso. Então, para ganhar um pouco de tempo, a gente já falou um pouquinho, né? Aliás, de maneira que as bancas normalmente utilizam na prova, do tecido nervoso. Então, hoje a gente vai dar uma ênfase um pouco maior ao tecido conjuntivo e ao tecido epitelial. E também ao muscular, tá? Mas só que tecido conjuntivo tem um tecido que é especial, tá? Não vamos falar hoje nele. Na próxima aula nós vamos dar uma abordagem especial, que é o sangue. Então, aqui, ó, tecido epitelial, né? Nós podemos classificar em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Esse tipo de classificação está diretamente ligada à função, né? Como você percebeu. Tecido conjuntivo, nós temos aí tecido conjuntivo propriamente dito, que é o denso e o frouxo, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido sanguíneo e o hematopoético, que é aquele que a gente vai falar um pouco melhor na próxima aula. Hoje a gente vai dar ênfase legal, bem, né, aos tecidos nesse conjunto do conjuntivo, o tecido cartilaginoso e principalmente o tecido ósseo. O tecido ósseo é um dos mais explorados nas bancas, tá legal? É um dos mais pedidos, é um dos assuntos entre tecidos conjuntivos, o mais pedido, só perde realmente para a parte de sangue, tá? Temos o tecido muscular, que pode ser liso ou estriado, né? E aí a gente pode falar de cardíaco esquelético, mas, bem, vamos seguir. E o tecido nervoso, que nós já demos uma abordagem interessante lá no sistema nervoso, falando de neurônio, falando aí das células da glia e dos neurotransmissores, daquela estrutura toda que envolve o sistema nervoso. Mas, para exemplificar, começamos aí com uma questão, certo? Essa questão é da Cetro Barueri, né, município de Barueri, do ano de 2014, para professor de ciências, tá certo? Então, a questão diz assim: além de manter a forma do corpo e dar-lhe uma sustentação, o esqueleto acumula outras funções no corpo humano. Então, olha só, é muito comum a gente falar de tecido nervoso e vir falando logo do órgão, que é o osso, né? A gente já sabe que tecido nervoso, né, é uma coisa e osso é outra coisa. Quando a gente fala de osso, a gente fala de um órgão formado não só de tecido nervoso, mas de outros tecidos, então, tá? Porque é um outro nível de classificação. E quando a gente fala de osso, a gente tem aí várias funções, né? O osso, ele forma o esqueleto e o esqueleto proporciona algumas funções. São funções direcionadas do esqueleto: proteção, sustentação,
função hematopoética, que é a produção e manutenção de células sanguíneas, tá legal? Reserva de minerais e acaba tendo também uma função extremamente interessante, que é proteger os órgãos internos. Então, a gente tem várias funções ligadas diretamente a esse tipo de tecido, tá legal? Então, aqui, ó, ele coloca: assinale a alternativa que não, então ele quer a negativa, ele quer a que não se inclui, né? Representa a função do esqueleto, que está diretamente ligado ao tecido ósseo, né? Então, proteger órgãos internos. Perfeito, acabei de falar, né? A gente tem aí os arcos costais, que acabam protegendo aí o coração e os pulmões. Temos o crânio, que acaba protegendo o encéfalo. Então, proteção está vinculada aí sem problema. Fixar os músculos e dar-lhe apoio. Também está certo, está ligado aí diretamente à locomoção também, não é? Transmitir impulsos que comunicam diversas regiões do organismo entre si. Opa, essa função aqui não é função, né, do esqueleto. Essa função está diretamente relacionada ao tecido nervoso, principalmente aos neurônios, transportando aí informações. Então, a letra C, que é transmitir impulsos que comunicam as diversas regiões do organismo, não participa das funções do tecido nervoso. Por isso, essa é a resposta, tá certo? As demais, né, vão estar, então, de acordo com o tecido nervoso, que é armazenar certos nutrientes, como cálcio e fósforo, então reserva de minerais, como eu já te falei, e produzir glóbulos vermelhos e alguns glóbulos brancos. Então, está ligando aí a função hematopoética. Legal, então. Então, a resposta, né, tem que ser a letra C, porque não condiz com o esqueleto, que é transmitir impulsos que comunicam as diversas regiões do organismo. Tudo bem? Legal? Questãozinha da CETRO para o município de Barueri do ano de 2014 para professor de ciências, tá certo? Então vamos dar uma olhada numa próxima questão, né? Que é aí da Compax, tá certo? Compax, município de Brejinho, Brejinho é em São Paulo, tá? Do ano de 2016 para professor de ciências desse município. E diretamente aqui a gente acaba explorando, né, o tecido nervoso. Quando a gente observa essas três imagens diretamente, a gente já tem ideia que é tecido nervoso, mas existe uma legenda aqui que diz tipos de tecido nervoso: A, B e C, né? Nós sabemos diretamente que nós podemos classificar o tecido nervoso em tecido nervoso... Ai, gente, desculpa. Não é tecido nervoso. Vou voltar do início, tá? Da Compax. Desculpa, não é tecido nervoso. Então, pessoal que vai depois cortar, por favor, volta do início. Então, desde daquela que foi parada para acertar o monitoramento até agora, então eu vou voltar essa questão da Compax, tá? Então, a questão da CETRO a gente fecha e eu volto da Compax. Então, olha só, meu amigo, a gente vai dar uma olhada em mais uma questãozinha aí, vinculada diretamente, né, à histologia. Então, olha essa questão aqui. Questão da banca Compax, tá? Do município de Brejinho, é um município de São Paulo, do ano de 2016, para professor de ciências, tá certo? Então, a questão começa assim: relacione os tipos de tecidos musculares com suas respectivas características. Então, antes da gente observar diretamente essa imagem, né, eles aqui que é tecido muscular e três tipos, eu te mostro aqui o tecido muscular, ó, nesse nosso material aqui, nesse nosso slide, tá vendo? Tecido muscular tem três tipos de tecido muscular: tecido muscular cardíaco, tecido muscular esquelético, tecido muscular liso, né? Alguns livros falam diretamente que o tecido muscular pode ser dividido em dois tipos: liso e estriado, tá legal? E aí o estriado pode ser chamado de cardíaco e esquelético. Alguns livros já tratam isso de uma maneira um pouquinho diferente: tecido muscular estriado cardíaco, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular liso. Tá legal? Então, depende da bibliografia. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso projeto, o nosso curso da Isolada, com foco na SEDUC para o cargo de Biologia. Vem comigo! Clique lá.